Otto Maria Carpo não foi somente um grande intelectual que andou aqui pelas terras brasileiras. Ele nos presenteou com a maior e melhor história da literatura universal já escrita por um ser humano. E o melhor disso tudo é que ela está escrita em português, pode ser acessada por todos nós. Estou falando da grandiosa história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Dá para perceber que os livros estão um pouco surrados, porque eu comprei a coleção completa em sebo, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu estava na universidade, eu li a coleção completa, eu ia pegando volume por volume na biblioteca, e eu disse que um dia eu teria a coleção completa na minha própria biblioteca. E eis porque eu acho tão importante, tão magnífica a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. A história da literatura ocidental de Otto Maria Carpo é uma crítica literária. E por que uma crítica literária seria tão interessante? E por que todos nós devemos lê-la? Em primeiro lugar, pela enorme erudição do escritor. Ele traz em perspectiva todos os escritores e obras importantes que formaram a mentalidade do Ocidente. Ele começa desde Camões e vai até o início do século XX, trazendo assim em perspectiva quase 3.000 anos de história da literatura do Ocidente. Mais do que isso, como uma história da literatura, nós vamos vendo várias escolas literárias que vão se formando, várias influências que vão se perpetuando ao longo da história. Nós vemos escritores e autores que são basicamente universais dentro do Ocidente, como Aristóteles, como Platão, como Dante. E esses escritores, eles influenciaram todas as gerações subsequentes. Então, esse é um ponto fundamental. Conhecer a literatura do Ocidente, conhecer toda a influência que o Ocidente carrega, toda a história mental do Ocidente, se podemos colocar dessa forma. E então, quando a gente lê a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, a gente mergulha na alta cultura, na cultura clássica, como eu disse no vídeo anterior. E mesmo que você não leia nenhum, o que é impossível, né? Mas que você não leia nenhum dos livros e autores citados pelo Otto Maria Carpo, mesmo assim você vai ganhar muito lendo essa obra, esses volumes, porque, como eu disse, você vai conhecer em panorama toda a mentalidade da alta cultura do Ocidente. Porque nós só somos aquilo que somos hoje, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, porque teve toda uma história. E boa parte da história humana se dá através das ideias, da mentalidade. E o Otto Maria Carpo ele não se resume apenas à literatura em prosa ou em poesia, não. Ele trata de filósofos, trata de pensadores políticos também. Ele trata todas as grandes obras que realmente influenciaram e influenciam o Ocidente, até autores menores. Muitas e muitas vezes, lendo a história da literatura ocidental, você vai ter vários autores de determinadas épocas que você simplesmente não conhecia, que você simplesmente nunca tinha ouvido falar. E o Otto Maria Carpo, para você ver o tamanho da erudição dele, coloca citações na língua originária, muitas vezes, né? Em alemão, em francês, em italiano. Isso é algo de uma riqueza imensa, de uma riqueza extraordinária. A gente pode ler várias críticas literárias, vários livros que tratam desse tema da crítica literária.
aqui no canal eu trouxe um, que é o do Rodrigo Gurgel, que trata de um período específico da história da literatura brasileira, que é o século XIX. Ele traz um panorama do século XIX. E já é algo maravilhoso de se fazer. Agora você imagina fazer isso trazendo em perspectiva, toda a literatura do Ocidente. Você imagina o tamanho da erudição e do trabalho que levou para o Carpo fazer isso. E é algo riquíssimo, riquíssimo. Então, como é crítica literária, o Carpo ele vai falar sobre os autores e sobre as obras dos autores. Então ele vai fazer uma exposição. As exposições geralmente não são exaustivas, dura no máximo uma página. Quando o autor é muito menor, o Carpo engloba ele numa grande corrente, apenas citando brevemente, às vezes em um parágrafo, dois parágrafos. Apenas alguns autores ganharam mais páginas, os autores maiores e que são os grandes pilares da literatura do Ocidente, como por exemplo Homero, Platão, Aristóteles, Shakespeare, Dante, Dostoiévski também tem algumas páginas, mas nunca passa de 10 páginas, vamos colocar assim. Então mesmo os autores maiores têm ali 10 páginas de uma descrição crítica, de uma apreciação crítica do autor. E por mais que às vezes você discorda, pode discordar de como o Carpo enxerga aquele autor, principalmente se for um autor que você tem como o seu ídolo intelectual, mesmo assim você se deleita, por assim dizer, porque ele trata, mesmo quando está criticando, com muito carinho todos os autores. Mesmo autores que ele acha que não tem uma prosa muito boa, ou não são autores tão pujantes assim. Uma estratégia interessante ao ler a história da literatura ocidental, do Carpo, é ir anotando todos os autores que parecem interessantes, né? E anotar, caso obviamente você não conheça aquele autor, ou conheça somente de passagem, o que o Carpo diz sobre ele depois de conferir numa leitura. Você vai perceber que a lista vai ficar imensa. Claro que você não vai anotar todos os autores, mas apenas aqueles que você acha mais interessante, que você não conhecia ou que só conhecia brevemente. Mesmo anotando apenas alguns, você vai ver que vai ter leitura para a sua vida toda. Apenas anotando aqueles autores que te parecem interessantes e que apareceram nos volumes da história da literatura ocidental. Para você ver a riqueza imensa dessa obra-prima do Carpo, e que é uma fonte inesgotável não somente de erudição e alta cultura, mas até mesmo de conhecimento. Claro que, como eu disse, o Carpo ele não é exaustivo nas análises críticas que ele faz, né? Senão ele escreveu ia estar escrevendo até hoje, né? Que é impossível fazer análise crítica exaustiva de todos os autores. Mas, como eu já disse no começo, esses volumes ele trazem a literatura no Ocidente, literatura vista de forma ampla, né? Como o mundo das ideias do Ocidente, em perspectiva, para a gente compreender melhor toda a história do Ocidente e, no fim das contas, o mundo que a gente está inserido hoje. Porque o mundo que a gente está inserido hoje veio de uma longa história. E isso vai ao encontro daquilo que eu venho frisando várias vezes aqui, que é a função da literatura. Eu falo mais da função da prosa e da poesia, né? Que é uma função civilizatória, porque
lendo a prosa e a poesia, você consegue entender melhor o mundo humano, as questões humanas. E daí a gente pode partir para filosofia, sociologia, psicologia. Essas áreas, depois da gente ter uma imersão grande na prosa e na poesia, na prosa e poesia clássica, como eu disse no outro vídeo, a gente consegue entender muito melhor do que os autores de filosofia, de sociologia, enfim, dessas áreas de humanidades, que ficou conhecida como humanidades, do que eles estão falando. Porque muitas vezes também, na prosa e na poesia, aparecem ideias filosóficas, ideias sociológicas, ideias filosóficas e sociológicas daquele tempo, né? Eu já cansei de dizer aqui sobre a questão do niilismo na literatura russa do século XIX, do niilismo, do comunismo, aparecem vários personagens. E a gente consegue entender essas ideias depois muito melhor, porque elas já apareceram vivas pra gente ali nos personagens que a gente leu, nas situações. Então, em suma, a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo tem como função nos abrir para o mundo da alta cultura, da cultura clássica do Ocidente, daquilo que formou o Ocidente, de modo que a gente consiga ver as ideias basilares do Ocidente numa grande perspectiva. E com isso, a gente consegue não somente ampliar a nossa visão, porque a gente consegue ver vários pontos de vistas diferentes, várias visões não somente políticas, mas visões, cosmovisões mesmo, visões de mundos, às vezes esquecidas no tempo. E com isso, a gente consegue melhorar até mesmo como seres humanos. Porque a função da literatura, como eu disse, vista dessa forma ampla, não somente prosa e verso, mas também filosofia, tudo que compõe as humanidades, a função da literatura é o melhoramento humano. Não somente o melhoramento intelectual, mas o melhoramento até mesmo moral. Ou até mesmo a gente ser mais sensível aos dramas humanos. Essa é a função, eu acredito, a função principal da literatura e de por que a gente deve buscar a leitura, não somente de prosa, de poesia, mas também de filosofia, de sociologia, que são áreas importantes para a gente entender o mundo humano. E se a gente consegue compreender melhor o mundo humano e de certa forma também nos compreender, porque também somos humanos, a gente percebe algumas coisas. Primeiro que muitas vezes as ideias que nós temos mais arraigadas e que a gente acha que é mais original, muitas vezes não é original. E também, às vezes, se você for para parar para pensar, não são boas ideias assim. Então há um autoquestionamento das próprias ideias que nos balizam, ou enfim, a gente coloca em perspectiva, tenta colocar numa perspectiva maior. Então a gente também vê, digamos assim, a nossa ignorância. A gente faz um mapa da nossa ignorância. Quanto mais a gente vai buscando o conhecimento dessas questões humanas, a gente vê que para resolver ou para tentar descobrir uma pequena verdade, tem uma série de outras coisas que a gente não conhece. Então a gente faz um mapa da nossa ignorância. Isso é muito importante. Geralmente a gente tenta fazer um mapa das nossas certezas mais arraigadas, e tenta até nos colocar, nos rotular dentro de um lado político através dessas certezas. Mas se a gente for esmiuçar essas ditas certezas, a gente vai ver que, na verdade, se a gente for sincero e honesto,
tem várias outras questões que a gente não conhece e a gente está colocando como certeza, na verdade, mas como um ato de fé. E isso é importante, na verdade. A desilusão com nós mesmos, com as nossas certezas, com as nossas verdades, é algo importante que nos faz, de alguma forma, melhorar, amadurecer, evoluir, por assim dizer. E claro, a gente vai chegar, talvez no fim, com poucas certezas, na verdade. Mas talvez nesse caminho o que é mais importante é a busca, é a forma como a gente busca, com suor, sangue e lágrimas, muitas vezes. Isso que é o mais importante, isso que é o mais fascinante dentro da literatura. E lendo a história da literatura ocidental, a gente vê esse drama humano, drama pelo menos do Ocidente, que a gente pode até expandir para outras áreas do planeta, mas o Carpo recorta só para o Ocidente, né? O drama humano pulsando muitas vezes, o choque de ideias, ideias que estavam mortas que retornam e morrem de novo por um tempo. Isso é fascinante. E isso é mais do que uma dica de leitura. Eu acho que o, essa obra em específico é algo que a gente deve ler e reler pela vida toda. Porque, na verdade, os livros que ele sugere ali são os livros que a gente vai ler na toda a nossa jornada de leitura durante toda a vida. Não vai ser algo que vai se esgotar. Mas eu queria muito trazer o Carpo aqui, porque o Carpo é um dos meus heróis intelectuais. O Carpo, para mim, é uma das pessoas que pisaram aqui no Brasil, que viveram nessa terra, uma das pessoas mais eruditas que já tivemos. Ele era um homem um pouco excêntrico, um pouco gago na hora de explicar. Muitas pessoas diziam que ele não conseguia se explicar porque ele tinha esse problema, mas eu imagino que era um sujeito fascinante para se conversar, para se trocar uma ideia. Mas essa é a dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima.